Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, é da editora Vida, da editora Mundo Cristão. E nós vamos ler de Levítico capítulo 24 até o capítulo 27, tá bom? Levíticos capítulo 24. Óleo puro e pães sagrados. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que tragam óleo puro de azeite prensado para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês e devem ser cumpridas de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem, na presença do Senhor, as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro e arrume-os com 2 fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira como oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães, como oferta da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanente a esta porção da oferta especial apresentada ao Senhor. Certo dia, um homem, filho de um israelita e de uma mulher egípcia, saiu de sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso, foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Melomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. O Senhor foi mantido preso até ficar claro a vontade do Senhor. O homem foi mantido preso até ficar claro a vontade do Senhor a respeito da sua situação. Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloquem a mão sobre a cabeça dele. Depois, a comunidade toda o executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento, por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vós que blasfemar o nome será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa, a indenizará com um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quem matar um animal indenizará seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto. A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor
havia ordenado a Moisés. Levíticos capítulo 25. O ano sabático. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando saírem da terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos, vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas, no 7º ano, a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano, não semeiem os campos, nem façam a poda dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas, e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporariamente que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. O ano do júbilo. Contem 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no ano da expiação, no ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um ano de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de júbilo para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e resgatar o seu próprio clã. O 50º ano será um júbilo para vocês. Neste ano não semearão os campos, não ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as unhas do vinhedos não podadas. Será um ano de júbilo para vocês e deverão mantê-lo santo. No ano santo, comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano júbilo, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com o seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último júbilo. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheita. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo júbilo, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, siga os meus decretos e obedeça aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem: o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher neste ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando tiverem nova colheita no 9º ano. O resgate de propriedades. A terra jamais será vendida em caráter definitivo.
pois ela me pertence. Vocês não são apenas estrangeiros e arrendatários, vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender a parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do júbilo. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condição de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condição de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do júbilo seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra de sua família. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá, por um ano completo, o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa, mas se não comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono no ano do júbilo. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário do ano de júbilo. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservadas para ele. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades dele, serão devolvidas no ano do júbilo. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo Israel. As pastagens em volta das cidades dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. O resgate dos pobres e dos escravos. Se alguém de seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudaria um estrangeiro ou residente temporário, e permita que ele more com vocês. Não cobrem juro, nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente de vocês. Lembre-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhes emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã, e ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e os servirá apenas até o ano do júbilo. Então, ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e às propriedades que pertenciam a seus antepassados. Os israelitas são os meus servos que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais deverão ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus, tratando-os sem violência. Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nascem em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para os seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravo, mas jamais oprimirão alguém do seu povo.
Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive com vocês, e se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para algum membro da família dele, continuará a ter o direito de ser resgatado, mesmo depois de ser comprado. Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo. Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo. Negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano de júbilo, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado por esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o júbilo, pagará na devida proporção aquilo que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos até o ano do júbilo, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. O estrangeiro o tratará como um empregado com contrato anual. Não permitam que um estrangeiro trate israelitas com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano do júbilo, ele e seus filhos, pois os israelitas me pertencem, são meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levíticos capítulo 26. Bênçãos pela obediência. Não façam ídolos nem imagens para si, nem levante em sua terra coluna sagrada ou pedra esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem os meus sábados e tenha reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente os meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Eu lhes darei paz na terra, e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados de seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela espada. Olharei para vocês com favor, os tornareis férteis e multiplicarei seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei no meio de vocês e não o desprezarei. Andarei no meio em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo da servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e o fiz andar de cabeça erguida. Castigo pela desobediência. Mas, se vocês não me derem ouvido e não obedecerem a todos os meus mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir os meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês tremores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos colherão suas colheitas.
eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês o dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém o estiver perseguindo. E se, apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. Se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa de seus pecados. Enviarei animais selvagens que tomarão os seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidades 7 vezes piores por causa de seus pecados. Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá ali, e vocês serão entregues nas mãos de seus inimigos. Destruirei seus mantimentos de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso, e mesmo tendo que comer, não se saciarão. Se, apesar de tudo, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem a se opor a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres por sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo. Farei suas cidades ficarem desoladas e destruirei seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas, que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei sua terra, e os inimigos que virão ocupá-las ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra destruirá os anos sabáticos que lhes foram negados. Finalmente, ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, destruirá o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos quando moravam nela. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de sua folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém o estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros como quem fogem de uma espada. Não terão forças para resistir a seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras e a terra de seus inimigos os devorará. Aquele que sobreviver definharão nas terras de seus inimigos por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém,
Enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e de minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar dos anos sabáticos de descanso, enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente os meus estatutos e desprezaram os meus decretos. Apesar disso tudo, não os rejeitarei completamente, nem o desprezarei enquanto estiver exilado na terra de seus inimigos. Não cancelarei minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor, seu Deus. E em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito, diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Levíticos capítulo 27. Normas acerca de votos e dízimo. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor, mediante o pagamento do valor dessa pessoa, deve usar a seguinte escala de valor. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um menino ou um rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou uma moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Um menino de 1 mês a 5 anos vale 60 gramas de prata. Uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um menino de mais de um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem desejar fazer o voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote, e ele determinará a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto e entregar um animal como oferta para o Senhor, toda a oferta será considerada santa. Não trocará nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom ou um animal ruim, ou um animal ruim por um animal bom. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro, que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote, e ele determinará o valor, e a sua avaliação, alta ou baixa, será definida. Quem desejar comprar de volta o animal, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definida. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado, com 220 litros de sementes de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano do júbilo,
será aplicado o valor total. Mas, se o campo for dedicado pelo ano depois do ano do júbilo, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restante até o próximo ano de júbilo. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo deseja comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote mais 1/5 do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do júbilo, será santo, totalmente dedicado ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte de sua propriedade familiar, o sacerdote determinará um valor com base no número de colheitas restante até o próximo ano de júbilo. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do júbilo, o campo será devolvido a quem o herdou como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de um gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a ele. É impossível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro mediante o pagamento de valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Deixa eu ver. Eu errei, vou ler novamente, perdão. Eu falei que é impossível, e na verdade é possível. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Certo? Então é possível, tá? Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta. Ela deverá ser executada. A 10ª parte dos produtos da terra, seja os cereais do campo ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrado a Ele. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor mais 1/5 do valor. Conte de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor, considerando-os santo. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro quanto o seu substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Graças a Deus. Amanhã começaremos um novo livro.